O site Interiorano tem a honra de recepcionar uma das figuras públicas mais benquistas e conhecido, Diego Magalhães Tavares, conhecido como Elas Não Deixam. Diego da Igreja. Prazer, Garcia. E é um prazer estarmos aqui sendo entrevistado por você, que tem um site de renome em nosso município, também na região. Diego, agora, antes de ser essa figura pública muito benquista, como é que surgiu essa questão relacionada a se envolver na política? Garcia, eu confesso a você e a todos os ubatenses que eu nunca pensei, em me envolver com a vida pública. Nunca mesmo. Eu tenho, um sangue paterno que tem vida política em outro estado, mas nunca almejei. O nosso trabalho com a igreja voltado a ações sociais, voltadas a ações de evangelização com a juventude, nos permitiu uma certa visibilidade dentro da comunidade. E o nosso anterior pároco, o Padre Marcos Alcântara, no ano de 2018, quando eu renovei, vamos dizer assim, a minha função de coordenador dentro do movimento Vinde Jovem, e por aclamação dos jovens, e no momento em que ele anunciou meu nome, a comunidade assim ovacionou, pela minha reeleição. A gente, de maneira particular ele, entendeu que eu tinha uma liderança dentro da comunidade de fé. E, mediante a isso, ele pensou que era importante nós vislumbrarmos algo em 2020. E eu relutei até o último instante, eu acabei me afiliando de última hora em 2020, porque eu procurava sempre outras pessoas para poderem estarem ocupando isso, com receio do meu nome, uma história, um legado dentro de uma comunidade de fé. E eu entendia e enxergava a política de uma forma bem diferente daquilo que eu vivia enquanto cristão. Então a gente procura exatamente fazer aquilo que é possível. E eu tinha receio exatamente da minha imagem ser desconstruída dentro do cenário político. Mas já se passaram 3 anos e 9 meses e aqui estamos com a nossa carreira renovada recentemente no último pleito. Agora, Diego, naquele primeiro momento, a gente percebe que era uma figura nova no cenário político e, por certo, além da aclamação dentro da comunidade de fé, mas toda figura nova, ela tende a se despontar. E naquele primeiro momento você foi eleito mais bem votado na eleição de 2020. Mas me parece que agora se retorna. Você é a figura mais bem votada em 2024. E eu conversando com seus pares, eles me afirmam que a reeleição sempre é muito mais difícil, a tendência a oscilar. Qual é a cereja do bolo, o segredo do Diego da Igreja? Bem, Garcia, em 2020 nós obtivemos 509 votos. As pessoas depositavam uma confiança em nós por sermos o novo, como você disse, tinha uma certa esperança em torno do nosso nome. E eu acredito que a nossa relação com a comunidade, essa cereja do bolo que você disse, eu não perdi ao longo do primeiro mandato. Eu continuei a minha relação normalmente com a comunidade de fé, continuei minha relação social com a comunidade de uma maneira natural, não me distanciei da comunidade, não me distanciei do povo, continuei dando assistência da forma como eu dava a assistência, não mudei o meu jeito de ser, continuei trabalhando da minha profissão, sou psicólogo de formação e continuei atuando como psicólogo. Então eu não fiz da vereança um emprego, eu não deixei o poder subir a minha cabeça, eu mantive uma linha de consciência muito tranquila, porque eu entendo que para ocupar essa função eu dependo do povo. O povo precisa ir às urnas e dizer: eu quero o Diego da Igreja como meu representante. E foi o que aconteceu no último pleito. Nós obtivemos 692 votos, um marco no nosso município. Hoje estamos como vereador mais votado da história de Ubatã. Isso não me envaidece, isso não me faz se sentir melhor do que os outros colegas, porque cada um contribui com o município da forma como pode. Isso só me faz ter mais responsabilidade enquanto representante do povo. E espero que nesse novo mandato a gente possa continuar essa relação.
E digo mais, que se estreite ainda mais, que busquemos aumentar essa relação. Por ser católico, eu não tenho relação só com o catolicismo, eu tenho relação com outras instituições religiosas, né? Eu sou muito eclético, a gente é aberto a diálogo, a crenças, né? E nós, enquanto vereador de mandato e reeleito, a gente entende que o nosso mandato está para o povo, independente de quem votou ou não na gente. Então, a gente tem uma compreensão de fazer política muito diferente. E eu acho e acredito que o que encanta as pessoas, possivelmente, por termos tido uma margem de 183 votos de um pleito para o outro, não caindo nesse desgaste, foi exatamente isso, essa minha relação. As pessoas perceberem que a minha postura anterior à política, ela se mantém dentro do cenário político, né? Aquela pessoa íntegra, aquela pessoa de responsabilidade, de compromisso. Eu tento trazer os meus princípios cristãos para dentro do princípio da política, para que eu consiga sobreviver frente ao sistema, que o sistema não é fácil, mas lutamos dia a dia para poder nos mantermos de pé dentro dele. Eu estava pensando justamente sobre essa questão relacionada ao sistema. Eu me lembro que em 2020 eu ouvi de um dos seus pares, eu estava na cerimônia de posse, ele falou: olha, seja bem-vindo, mas isso aqui é um espaço de cobras e largadas. E assim, do lado de fora, a parte externa, a gente percebe que de fato o senhor é uma figura benquista, tanto que a população reconduz com uma votação expressiva e pelo segundo ano consecutivo sendo mais votado em Ubatã. E dentro da Câmara, é aquilo que você imaginava ou há entraves? Como é que é dentro com o Poder Legislativo ali com seus pares? Bem lembrada essa fala, Garcia, porque no momento, né, lá em 1º de janeiro de 2021, quando estávamos sendo empossados, e que o colega nos trouxe essa fala, realmente foi assustador. Porque como é que eu estaria sendo acolhido em meio a cobras e lagartos? Mas com o passar do tempo, a gente realmente foi descobrindo e foi vendo, né, que essa fala não era à toa, que essa fala realmente era verídica, né, e só faltava a gente... E aí? Tudo bom? Querido, continua. E faltava... A gente faltava exatamente só constatar isso no nosso dia a dia. E não discordo e não tiro nenhuma dessas palavras, porque o sistema é assim, né? Tem pessoas ali no seu entorno que dizem algo, que lhe aplaude, que lhe acarinha, que lhe dá apoio, mas esses também por trás lhe criticam, lhe julgam, mas a gente aprendeu a lidar com tudo isso. Eu só não posso ser mais um, eu tenho que ser diferente, né? Então a gente busca realmente fazer essa diferença, mesmo em meio a tudo isso. E o que motivou essa busca pela reeleição e agora, claro, com o mandato reeleito, a vontade soberana do povo, trabalhar ainda mais em prol dessa comunidade? Garcia, um outro fato, existe um lado que a gente pode fazer muito enquanto vereador. Mas a minha base, no novembro do ano passado, eu cheguei para eles, que a gente, né, se reúne periodicamente para avaliarmos o nosso mandato, né, ouvirmos, né, o que pode ser melhorado, o que tem que ser criticado pelo próprio grupo. E em novembro, né, de 2023, eu cheguei para sinalizar para eles que eu não tinha interesse de um pleito. Mas eles entenderam que a comunidade nos avaliava bem, que era importante a nossa continuidade, que era importante a gente deixar nosso nome novamente à disposição. E assim viemos, né? Mas confesso que não tinha interesse algum, né? Porque eu não me vejo com essa essência, né? Não me vejo. Mas a gente também entende que isso vai sendo despertado, isso vai sendo fomentado dia a dia. Hoje eu já tenho um outro olhar, né? Hoje, com essa votação expressiva que nós temos, só dá realmente a entender que a comunidade ela confia em nós, que ela acredita no trabalho que está sendo desenvolvido. E o que eu posso dizer para a comunidade é que nós continuaremos lutando, né? E trabalhando para fazer aquilo que é melhor. Enquanto legislador, enquanto fiscalizador, farei e cumprirei com o meu papel, né? Irei buscar honrar cada voto que me foi dado, bem como também aquelas pessoas que não votaram ou, de qualquer forma, também são cidadãos ubatenses. Perfeito. Me parece que foi uma tomada de decisão com a base se reorganizando assertiva e a votação garante isso. Mas eu conheci o lado político, conheço ao longo da história, porque a gente troca alguns feedback, algumas figurinhas. Mas
quem é o Diego da igreja, quem é o Diego pai, quem é o Diego esposo, quem é o Diego que está... Nós estamos aqui logo atrás, temos mais belíssima da igreja. Quem é esse Diego, para a comunidade entender? Bem, Diego da igreja iniciou a sua vida cristã, iniciou a sua caminhada a partir dos seus 12 anos de idade, quando ele foi batizado, né? Então, de lá para cá, a gente foi se envolvendo totalmente com a comunidade. Então, a gente foi tomando gosto pelo projeto de Deus, fomos assumindo responsabilidade desde a nossa juventude, né, dentro da comunidade de fé. Fomos dando apoio e sustentando também alguns grupos. Quando eu digo sustentando, é disponibilizando aquilo que nós temos de dons, aquilo que nós temos de carisma, para poder servir à comunidade que fazemos parte. Então, o lado Diego da igreja vem em torno disso, né? De uma caminhada ainda jovem, e hoje, com 39 anos, estamos aí, na mesma caminhada. E eu digo sempre, o político, ele pode deixar de existir, mas o Diego igreja, o Diego cristão, não. Por isso que eu não deixo o político passar à frente do que eu sou por primeiro, que é cristão. Então, na minha caminhada cristã, nos batizamos, fizemos a primeira Eucaristia, nos crismamos, né, que é a confirmação do nosso batismo. Após um tempo de caminhada, conheci a minha atual esposa, né, namoramos durante 10 anos, casamos, temos um pequeno, né, um Rael, o nome do nosso filho, 1 ano e 8 meses hoje. Então, a nossa família também consolidada dentro de uma comunidade de fé sacramentada, porque a Igreja Católica ela tem seus sacramentos, né, dentro dos seus princípios, dentro daquilo que rege a fé que acreditamos. Estamos atualmente como coordenador dos ministros da Eucaristia. Coordenei o movimento Vinde Jovem por 3 encontros, participei de outras coordenações. É um movimento que eu amo, um movimento que eu me encontro, um movimento que eu vivi em 2008, lá em Piauí. E em 2009 realizamos o primeiro encontro em Ubatã e está vivo e evangelizando 50 jovens a cada ano. Isso me encanta, isso me envaidece em saber que estamos resgatando jovens, né, para o projeto do Senhor. Faço parte também da PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação. Fazemos as nossas transmissões, as nossas comunicações audiovisuais em toda a paróquia para deixar a nossa comunidade ainda mais assistida. No momento em que o padre ou o diácono não podem estar presentes, somos nós que vamos para um altar realizar a celebração da palavra, somos nós que vamos fazer as exéquias, né, que é a celebração da esperança, fazer a encomendação naquele momento do corpo do nosso fiel defunto, a qual está retornando à eternidade. Então a nossa comunidade, né, a nossa testemunho de vida é envolvido em meios de N atividades. A gente não é um cristão católico sem atividade, temos N atividades, né? Somos envolvidos totalmente. E hoje a gente também participa como responsável do patrimônio, né, da paróquia, pertence ao Conselho para Assuntos Econômicos da nossa comunidade. Então, Diego da igreja, enquanto cristão, é esta pessoa. Enquanto profissional, nós somos psicólogos de formação, já atuei no município de Ibirapitanga, atuei aqui no município de Ubatã, dentro do CRAS por 2 anos e meio, que foi quando me ausentei, né, das minhas atividades para poder pleitear em 2020. Posterior ao pleito, retornamos às nossas atividades, já que eu não posso ter vínculo público por causa da minha função, por eu não ser concursado, mas a gente faz os nossos atendimentos de maneira particular, tanto aqui quanto fora do nosso município. E o Diego da igreja é essa pessoa que busca ser o mais simples possível, nos colocando sempre à disposição, porque isso eu aprendi dentro da igreja. Essa minha vida corrida sempre foi natural. As pessoas falavam, quando ele foi eleito, ele vai deixar de usar bermuda tactel, deixar de usar a camisa da igreja, vai perder a essência, vai deixar de usar o chinelo havaiana dele. Então, assim, a minha essência é essa, né? Se chegar no meu guarda-roupa, tem mais camisa de igreja do que outro tipo de camisa, porque isso eu gosto, né? Eu me vejo parte de uma comunidade.
né? E eu me realizo. O cansaço ele pode bater, mas a gente se realiza quando a gente vê outras almas sendo transformadas, sendo resgatadas. É como eu disse, o político ele passa, o cristão não. E eu preciso, dentro da política, mostrar para aquelas pessoas que me conhecem enquanto Diego da Igreja que lá eu sou o mesmo, né? A minha relação com o idoso é a mesma, a relação com a juventude é a mesma, porque a essência ela não pode ser mudada. Garcia tem a essência dele, Diego tem a essência própria dele também. Então a gente precisa estar construindo a cada dia a própria essência, não deixando que pessoas outras mudem, né, apenas para benefício próprio, não. A gente precisa ter consciência, a gente precisa saber os nossos valores, né, os nossos princípios, e a gente precisa ter isso muito consciente para seguir, né, dentro de um meio político. Eu fico aqui imaginando que você consegue de fato, em todas essas áreas, ser a mesma pessoa. E assim, com toda a maturidade que tem, com esse novo mandato, 2025-2028, qual é o legado que o Diego da Igreja quer deixar para as futuras gerações? Eu acredito, Garcia, que muitas vezes as pessoas acham que a política não existem pessoas sérias. E eu estou aqui, né, sobrevivendo ao sistema e dizendo para essas pessoas que elas precisam acreditar na política. Se nós não tivermos pessoas que acreditem na política, uma política séria, coesa, nós vamos acabar confiando as políticas públicas do nosso município. Nós vamos julgar, mas nós não vamos querer contribuir. Então nós precisamos que homens e mulheres de bem também se coloquem mais à disposição. Eu não estou desmerecendo quem está, de maneira alguma. Todos são, né? Todos têm a sua parcela, como eu falei logo no início. Mas é preciso que outras pessoas também coloquem à disposição. Por exemplo, nesse novo pleito, né, de 2024, nós tivemos agora 3 novos candidatos que foram eleitos e que vão fazer a experiência. Então, assim, bons nomes que estão chegando para poder agregar a comunidade. É preciso que a gente desperte em mais jovens essa responsabilidade. Eu vi recentemente agora que em uma determinada região, um vereador, acho que com 19 anos, foi eleito. Isso precisa ser motivado. Isso precisa ter no sentimento de pertença de toda a comunidade, de toda a camada da população, para que ela se sinta responsável, né, e parte na contribuição dentro do serviço público. Eu quero agradecer, claro que esse é um primeiro bate-papo de muitos, a todas as suas proposituras, todos os pedidos de providência, requerimento, enfim, o projeto lá que possa ser de lei e que de fato venha se tornar lei no futuro. A gente quer dar ampla divulgação. Parabéns e a sua mensagem para o povo de Ubatã especificamente que está acompanhando agora. Garcia, a gente só tem que agradecer, né, por essa oportunidade que você nos concede através do site Interiorano, pela página do Interiorano. É de grande valia, né, para nós neste momento. Nós que não temos esse perfil político, mas estamos vivendo enquanto político, estamos nos fazendo político, estamos nos reinventando enquanto político a cada dia, e é preciso que a gente descubra ainda mais pessoas comprometidas, pessoas que realmente queiram bem por essa terra que a gente tanto ama, chamada Ubatã. Né? Através da política, a gente sabe que a mudança ela acontece. Né? Em menos de 1 minuto, no dia 6, nós decidimos o futuro da nossa cidade por mais 4 anos. Mas a responsabilidade não está só nas mãos dos políticos que foram eleitos. Está também nas mãos de todo cidadão ubatense, que precisa chegar junto conosco. A Câmara estará sempre de portas abertas para acolher todo cidadão, para que possa passar por lá, para reivindicar, para poder cobrar, para poder indicar. Porque lá estamos para poder ouvir a demanda da população, cobrarmos a quem de direito do Executivo, né, os cumprimentos daquilo que estão postos. Fomos eleitos para isso, somos empregados do povo. Nós não somos trabalhadores, somos empregados do povo, não somos donos do emprego. Aqui estamos para servir a população, aqui estamos para trabalhar para a população. Então, nesse momento, a gente deixa aberto, né, para toda a comunidade que ainda não conhecem Diego da Igreja, que queira conhecer um pouco melhor Diego da Igreja. Estaremos sempre abertos, sempre disponíveis para qualquer esclarecimento, para conhecer um pouco mais, né, que ter um bate-papo como este. Porque, enquanto figura pública no município, como você bem iniciou,
aqui estamos, né? Com a nossa vida à disposição para bem servir a toda a comunidade. Obviamente que nem tudo um vereador pode fazer, mas aquilo que estiver ao alcance, buscarei fazer com muito afinco, com muito compromisso e com muita dedicação, porque o nosso povo ele merece, e merece ser tratado com respeito, com dignidade, né? E acima de tudo, não devemos ferir o princípio da isonomia, porque todos somos iguais perante uma Constituição muito maior que nos rege, que é o direito do povo.